Plano de leitura da Bíblia da Igreja Cristã Pagiel, estamos no dia 326. Nossa leitura será em Números 25, Ezequiel 1 e Jeremias 48. Números 25. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal-Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso, com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. E o nome da mulher midianita que morreu era Cosbi, filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: tratem os midianitas como inimigos e matem-nos, porque trataram vocês como inimigos quando os enganaram no caso de Peor e de Cosbi, filha de um líder midianita, mulher do povo deles que foi morta pela praga que enviei por causa de Peor. Livro de Ezequiel, capítulo 1. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali, a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para a frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na de outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam os seus corpos. Cada um deles ia sempre para a frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam, e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos.
Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como o berilo. As 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viravam enquanto iam. Seus aros eram altos e impressionantes e estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam e as rodas os seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo espírito deles estava nelas. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóbada, reluzente como gelo e impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia 2 asas ao que lhe estava mais próximo e, com as outras 2 asas, cobria o corpo. Ouvi o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso como o de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóbada sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima da abóbada, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira, e, bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante, como que cheia de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Jeremias 48. Acerca de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Ai de Nebo, pois ficou em ruínas. Kiriataim foi derrotada e capturada. A fortaleza foi derrotada e destroçada. Moabe não é mais louvada. Em Hesbom tramam a sua ruína. Venham, vamos dar fim àquela nação. Você também ficará calada, ó Madmen. A espada a perseguirá. Ouçam os gritos de Oronaim. Devastação, grande destruição. Moabe está destruída. É o grito que se ouve até em Zoar. Eles sobem pelo caminho para Luite, chorando amargamente enquanto seguem. Na estrada que desce a Oronaim, ouvem-se gritos angustiados por causa da destruição. Fujam, corram para salvar suas vidas, tornem-se como um arbusto no deserto. Uma vez que vocês confiam em seus feitos e em suas riquezas, vocês também serão capturados e Camos irá para o exílio junto com seus sacerdotes e líderes. O destruidor virá contra todas as cidades e nenhuma escapará. O vale se tornará ruínas e o planalto será destruído como o Senhor falou. Ponham sal sobre Moabe, pois ela será deixada em ruínas. Suas cidades ficarão devastadas, sem nenhum habitante. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Moabe tem estado tranquila desde a sua juventude, como o vinho deixado com os seus resíduos. Não foi mudada de vasilha em vasilha, nunca foi para o exílio. Por isso o seu sabor permanece o mesmo e o seu cheiro não mudou. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, quando enviarei decantadores que a decantarão, esvaziarão as suas jarras e as despedaçarão. Então Moabe se decepcionará com Camos, assim como Israel se decepcionou com Betel, em quem confiava. Como vocês podem dizer,
somos guerreiros, somos homens de guerra. Moabe foi destruída e suas cidades serão invadidas. O melhor dos seus jovens desceu para a matança, declara o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. A derrota de Moabe está próxima, a sua desgraça vem rapidamente. Lamentem por ela todos os seus vizinhos, todos os que conhecem a sua fama. Digam, como está quebrado o cajado poderoso, o cetro glorioso. Desçam de sua glória e sentem-se sobre o chão ressequido, ó moradores da cidade de Dibom, pois o destruidor de Moabe veio para atacá-los e destruir as suas fortalezas. Fiquem junto à estrada e vigiem, vocês que vivem em Aroer. Perguntem ao homem que foge e à mulher que escapa, perguntem a eles, o que aconteceu? Moabe ficou envergonhada, pois está destroçada. Gritem e clamem, anunciem junto ao Arnon que Moabe foi destruída. O julgamento chegou ao Planalto, a Olom, Jaza e Mefaate, a Dibom, Nebo e Bet de Blataim, a Kiriataim, Bet Gamul e Bet Meon, a Quiriote e Bosra, a todas as cidades de Moabe, distantes e próximas. O poder de Moabe foi eliminado, seu braço está quebrado, declara o Senhor. Embriaguem-na, pois ela desafiou o Senhor. Moabe se revolverá no seu vômito e será objeto de ridículo. Não foi Israel objeto de ridículo para você? Foi ele encontrado em companhia de ladrões para que você sacuda a cabeça sempre que fala dele? Abandonem as cidades, habitem entre as rochas, vocês que moram em Moabe. Sejam como uma pomba que faz o seu ninho nas bordas de um precipício. Temos ouvido do orgulho de Moabe, da sua extrema arrogância, do seu orgulho e soberba e do seu espírito de superioridade. Conheço bem a sua arrogância, declara o Senhor, a sua tagarelice sem fundamento e as suas ações que nada alcançam. Por isso me lamentarei por Moabe, gritarei por causa de toda a terra de Moabe, prantearei pelos habitantes de Kir-Eres. Chorarei por vocês mais do que choro por Jazar, ó videiras de Sibma. Os seus ramos se estendiam até o mar e chegavam até Jazar. O destruidor caiu sobre as suas frutas e sobre as suas uvas. A alegria e a satisfação se foram das terras férteis de Moabe. Interrompi a produção de vinho nos lagares. Ninguém mais pisa as uvas com gritos de alegria, embora haja gritos, não são de alegria. O grito de Esbom é ouvido em Eliale e Jaaz, desde Zoar até Oronaim e Eglat-Selizia, pois até as águas do Nihim secaram. Em Moabe darei fim àqueles que fazem ofertas nos altares idólatras e queimam incenso a seus deuses, declara o Senhor. Por isso o meu coração lamenta-se por Moabe como uma flauta, lamenta-se como uma flauta pelos habitantes de Kir-Eres, a riqueza que acumularam se foi. Toda a cabeça foi rapada e toda a barba foi cortada, toda a mão sofreu incisões e toda a cintura foi coberta com veste de lamento. Em todos os terraços de Moabe e nas praças não há nada senão pranto, pois despedacei Moabe como a um jarro que ninguém deseja, declara o Senhor. Como ela foi destruída, como lamentam, como Moabe dá as costas envergonhada. Moabe tornou-se objeto de ridículo e de pavor para todos os seus vizinhos. Assim diz o Senhor: vejam, uma águia planando estende as asas sobre Moabe. Quiriote será capturada e as fortalezas serão tomadas. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Moabe será como a de uma mulher em trabalho de parto. Moabe será destruída como nação, pois ela desafiou o Senhor. Terror, cova e laço esperam por você, ó povo de Moabe, declara o Senhor. Quem fugir do terror cairá numa cova, e quem sair da cova será apanhado num laço. Trarei sobre Moabe a hora do seu castigo, declara o Senhor. Na sombra de Esbom, os fugitivos se encontram desamparados, pois um fogo saiu de Esbom,
uma labareda do meio de Seom, e queima as testas dos homens de Moabe e os crânios dos homens turbulentos. Ai de você, ó Moabe! O povo de Camos está destruído, seus filhos são levados para o exílio e suas filhas para o cativeiro. Contudo, restaurarei a sorte de Moabe em dias vindouros, declara o Senhor. Aqui termina a sentença sobre Moabe.